meus amigos, de volta aqui. Vamos agora tratar da lei de drogas, uma lei importantíssima que tem uma grande incidência nas provas da polícia militar, até porque a atuação do militar é diuturnamente ligada nessa lei. Todos os plantões que eu já tirei na Polícia Civil, praticamente todos, sempre vem uma ocorrência envolvendo tráfico ou uso de drogas. O 37, que é o colaborador do tráfico, ou seja, essa lei ela está na vida do policial militar 24 horas por dia, até porque o tráfico não para e também não para a polícia militar, sempre aí nas ruas combatendo o crime. Então vamos com tudo aqui. Lei de drogas, Lei 11.343 de 2006. Só para lembrar, essa lei revogou a Lei 6368 de 76. Eu cheguei a estudar na faculdade por essa lei, eu me formei no início de 2005, colhei grau em fevereiro, então depois já estava estudando que eu me deparei com a nova lei de drogas. Então a lei anterior é muito semelhante, alguns aspectos foram modificados. O primeiro deles que a gente vai ver: para o uso de drogas, não há mais pena privativa de liberdade. E com relação às condutas do tráfico, a nova lei trouxe condutas mais brandas. Por exemplo, o uso compartilhado, que antigamente era tráfico de drogas. Se você tivesse uma rodinha de maconha e passasse o baseado para o lado, é tráfico de drogas na modalidade fornecer, mesmo que gratuitamente. Inclusive no Tropa de Elite 1 tem uma passagem onde o Matias está lá na ONG, no Morro dos Prazeres, com os amigos, e eles começam a fumar. Vê se vocês se recordam disso. E na época ali, aquele filme retrata a década de 90. E o Capitão Nascimento falando ali, ele tinha que autuar os colegas no crime de tráfico de drogas do artigo 12 da antiga lei. Por quê? Passar a droga para o lado configura o crime de tráfico de drogas na modalidade fornecer, mesmo que gratuitamente. Só que hoje não mais. Nós temos a figura do tráfico privilegiado. Foi acertada a mudança? Eu acho que foi. Não dá para comparar uma rodinha de usuários com aquele traficante que está ali vendendo droga praticamente todo dia. Na minha opinião, foi acertado, tem que punir, mas não de forma tão severa. Uma outra questão que veio com a nova lei foi a figura do tráfico privilegiado, do parágrafo 4º. Entre outros, a gente vai ver aqui. Então, esqueçam a lei anterior, fatalmente vocês nunca leram e nem precisam ler, porque ela já faz muito tempo, 2006, que ela foi revogada, mas eu trago alguns aspectos só para a gente fazer um comparativo e estudar a nova lei. Beleza? Então vamos lá. Lei de drogas. Opa! Já deixei pronto ali a lei para a gente de vez em quando precisar. Para começar, bem jurídico tutelado é a saúde pública. É a saúde pública que o Estado visa proteger. Beleza? E o que é droga? Lei de drogas. O que é droga? Eu vou trazer aqui, meus amigos, a chamada norma penal em branco, só para dar já um spoiler. O que é uma norma penal em branco? É aquela norma que precisa de um complemento normativo. O artigo de lei vai trazer uma frase com uma palavra que não se completa por si só. Ela vai precisar de uma norma, de uma lei, de uma portaria, de um decreto, de qualquer outro ato normativo que a complete, que diga o que é aquilo. Por exemplo, arma de fogo. O que é uma arma de fogo? A gente viu. A lei não fala o que é arma de fogo. Precisamos ir para os decretos. E o que é droga? A lei não fala o que é droga. Precisamos ir para a portaria 344 do Ministério da Saúde. E a própria lei nos remete para essa portaria. Vamos ver. Então, temos uma norma penal em branco e a portaria 344 de 98 do Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância Sanitária, é que vai dizer o que é droga. Olha o artigo 1º, parágrafo único, e o 66 da Lei de Drogas. Está lá. Parágrafo único. Para fins dessa lei, considera-se como drogas, substâncias e produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas autorizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Para fins do disposto no parágrafo único do artigo 1º,
artigo 66 dessa lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas, substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial da portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde 344 de 98. Beleza? Então o que está lá é droga e pronto, e acabou. Show? E o que é norma penal em branco? Eu falei com vocês, galera. Tá aqui, ó. Norma penal em branco é aquela que precisa de um complemento normativo. Show? Normativo. Temos a norma penal em branco heterogênea, onde o complemento vem de outra instância legislativa, ou seja, é o Poder Executivo complementando o Poder Legislativo, que é o caso aqui. A portaria 344 é do Ministério da Saúde, Poder Executivo, que complementa uma lei oriunda do Poder Legislativo. Essa é a norma penal em branco heterogênea, que é o nosso caso aqui. Só para a gente continuar o raciocínio, o que é uma norma penal em branco homogênea? O complemento vem da mesma instância legislativa, ou seja, é o próprio Poder Legislativo complementando o Poder Legislativo. E temos a homovitelina, heterovitelina. Homovitelina, mesmo ramo do direito. Hétero, ramos distintos. Exemplo, vocês vão ver em parte especial. Artigo 312 traz o peculato. Quem é funcionário público? O próprio Código Penal vai falar quem é funcionário público, no 327. Então é o próprio Poder Legislativo complementando a norma penal em branco e o mesmo ramo do direito. É o direito penal complementando o direito penal. Já a heterovitelina são ramos distintos. Temos aqui o 237, que é o crime de contrair casamento havendo impedimentos. Aonde que estão os impedimentos para o casamento? Código Civil. Então é homogênea, porque é a mesma instância legislativa, Poder Legislativo complementando o Poder Legislativo, mas ramos distintos do direito. É o direito civil complementando o direito penal. Para fechar, norma penal em branco ao revés ou invertida, ou às avessas, o complemento ele está no preceito secundário, na pena. Lá no artigo 304 do Código Penal, traz o crime de uso de documento falso. Qual que é a pena? Está lá dizendo a mesma pena relativa ao documento falso. Se é público, se é privado, ou seja, o artigo 304 não traz qual que é a pena, ele vai remeter para outro artigo. Então, é a chamada norma penal em branco ao revés, invertida ou às avessas, porque o complemento está no preceito secundário. Show? Só para a gente bater esse papo rápido e não ficar perdido aqui no conceito de norma penal em branco. Então, isso é uma norma penal em branco e a lei de drogas, ela é uma norma penal em branco no tocante ao conceito de droga. O que é droga? Poder Executivo vai falar. Portaria 344 e pronto, é isso aí. Show? Detalhe importante aqui, galera. Houve uma exclusão do Santo Daime. Quem conhece aí o Santo Daime, chamado ayahuasca, que é uma bebida que se toma em um culto religioso. Eu confesso que eu não sei como é, eu nunca participei, nunca vi na minha frente. O que eu vejo normalmente é maconha, cocaína, crack, êxtase e por aí vai. Agora isso eu confesso que eu nunca vi. Mas o que acontece? O Santo Daime ele foi excluído em 2010. Ele foi excluído da portaria 344. Portanto, aboliu-se o crimes para essa substância. Se alguém já foi preso por uso ou tráfico dessa substância, porque ela estava na portaria 344, depois que ela foi excluída, gerou abolício crimes. Beleza? O uso do chá foi regulamentado. Agora, cuidado, por quê? O lança-perfume ele foi retirado da portaria, mas por equívoco. Houve um equívoco. Há quem diga, obviamente, né? No dia 7 de dezembro de 2000 foi retirado, mas foi reinserido no dia 15. Então, doutrina e alguns julgados falavam o quê? Isso aí foi um mero erro material, tá? Continua sendo droga, não houve abolício crimes. Mas nós temos precedentes do STF
dizendo que houve abolício crimes. Que a partir do momento que sai, não é mais droga. Então, aquele produto que a pessoa vendeu ou estava usando não é droga. Se não é droga, não incide nas penas da lei 11.343. Beleza? Então, temos precedentes no STF, entendendo que, nesse período que o lança-perfume foi retirado, por engano ou não, houve abolício crimes. Você deve estar se perguntando, mas não é muito comum na prova da PM cair jurisprudência. Beleza, pode ser que caia, não sei, mas o estudo da jurisprudência nos ajuda a entender o instituto da letra de lei. Então, galera, eu trago, como eu sempre digo e repito, minha aula tem que ser mais difícil que a prova. Eu sempre trago discussões jurisprudenciais para que você consiga compreender o Instituto melhor. Isso ajuda, por mais que não caia o informativo, mas lendo o informativo, estudando o informativo, você entende melhor o Instituto que a gente está debatendo. Por isso é que eu trago. Show? Só para dar uma explicação, né? Para não achar que a gente está aqui avacalhando com vocês. Pelo contrário, né? Quer dizer, isso aqui tem muito peso, né? Esse símbolo tem muito peso, principalmente na vida de vocês, e a gente leva muito a sério isso. Bora lá. Qual que é o prazo do inquérito policial? O prazo do inquérito policial, 30 dias. Réu preso, 90 réu solto, prorrogáveis por igual período. Pode ser prorrogado direto? Pode. Artigo 51, parágrafo único. Pode ser prorrogado? Galera, eu tenho inquérito lá desde 2010 na minha delegacia. Né? Se a gente não consegue apurar, vai fazer o quê? Vai tentando, até o momento que, galera, esgotei, pede arquivamento. Quem arquiva é juiz, tá? Delegado não arquiva inquérito. Isso aí, processo penal, vocês vão ver. Então, o prazo, réu preso, aí 30 dias. O que acontece se eu não finalizar o inquérito com réu preso em 30 dias? O juiz solta. O juiz vai soltar, beleza, não concluiu, então vou soltar o cara, que a prisão é ilegal. Beleza, agora 90 dias. Prorroga, e vai até o momento que eu falo, acabou, não apurei, ou então tá aqui, depois de 2 anos tá aqui o cara, o traficante é esse aqui. Show? Laudo de constatação preliminar. Para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante, galera. O que é isso? Quando a polícia militar, galera, isso... Todo plantão que eu tiro tem isso. Já falei. Drogas, a galera, principalmente em Minas Gerais aqui, galera, a PM é cão farejador. Os caras sempre trazem um bom peso de drogas. Eles estão aí na cola dos traficantes. Eu acho muito bom isso. Chegou lá 2 quilos de maconha ou cocaína, que seja. Como que eu sei que aquilo é droga? O perito vem e faz o laudo preliminar. Esse laudo preliminar, ele é o bastante para eu flagrar aquele cidadão. No sentido de que, é a droga. Qual que é a quantidade exata e a pureza exata? Não sei. Mas que é droga, eu tenho certeza. E outros elementos vão me ajudar. Lá no artigo 28, parágrafo 2º, que a gente vai ver, são os elementos que a gente usa para poder dizer se é traficante ou não. Então, o laudo preliminar, ele é o bastante para o flagrante delito. Agora, o laudo definitivo, que é um laudo mais completo, ele é indispensável para a condenação. Para condenar, o laudo preliminar basta? Não. Tem que ter laudo definitivo. Beleza? Começamos então nos crimes. Por que eu estou trazendo esses outros artigos, galera? Peguem as provinhas antigas da PM, vocês vão ver, fora dos crimes, os crimes da lei de drogas, do artigo 28 até o 40, que traz causa de aumento de pena. Várias questões envolvendo outros artigos. Questões administrativas envolvendo o combate às drogas. Então, tem que ler a lei toda. Tudo que eu posso trazer, claro, a gente não vai ficar aqui lendo a lei toda, seria um estelionato com vocês, que eu estaria praticando com vocês. Mas eu vou trazer o que é mais importante, que tem discussão doutrinária jurisprudencial, o resto vocês vão ler em casa. Qualquer dúvida, plataforma do portal Carreira Militar, mandem perguntas. Show? Voltando. Então vamos lá para o 28. É o usuário. Quem adquirir, guardar, detiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização, desacordo com determinação legal regulamentar, será submetido às penas de advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa. Percebam o que eu falei com vocês, não há pena privativa de liberdade. Não há.
E essas penas do 2, do inciso 2º e 3º, prazo de 5 meses. Se for reincidente, 10 meses. E essa reincidência ela é específica em crimes do artigo 28. Teve um julgado aí. Teve um julgado que o cidadão era reincidente em crime de roubo. STJ falou: o prazo de 10 meses é para o reincidente em crime do artigo 28. É do artigo 28. Voltando. Beleza? Então tá aí. E se descumprir, parágrafo 6º, admoestação verbal e multa. Então a pena mais grave é a multa. Não pagou? Aí há quem diga que vai para dívida ativa e por aí vai. Então vamos lá. Porte de drogas para o uso que eu falei com vocês. A lei antiga previa pena privativa de liberdade, mas a nova lei não trouxe essa. E sobre isso surgiram 3 correntes. Em que sentido? O que aconteceu com o crime de uso, posse para uso? Houve uma descriminalização? Não. Entendeu-se que não. Qual que foi a corrente que venceu? Houve despenalização, ou o termo que eu prefiro, descarcerização. Não há mais pena de cárcere. Não há mais pena de cárcere. Apenas a pena, aquelas penas que eu falei com vocês. Pena A. Não há mais cárcere. Então, tá aí. 3 correntes. Descriminalização minoritária. A que venceu foi essa. Descarcerização. E Luiz Flávio Gomes, saudoso, já falecido, ele entende que, no caso, surgiu uma infração penal sui generis. Quando no direito você não sabe o nome que vai dar para alguma coisa, bota um sui generis que resolve. Então, galera, qual foi a corrente vencedora? Descarcerização ou despenalização. Não há mais cárcere, pena de cárcere, não há mais pena de prisão, somente aquelas que a gente viu. Aplica-se o princípio da insignificância para o crime do artigo 28? Para os tribunais superiores, não. Por quê? A pequena quantidade de droga é uma elementar do crime, trata-se de crime de perigo abstrato. O que é isso, galera? O 28 já traz que é crime você possuir ou portar para uso pequena quantidade. Claro, 5 quilos de maconha para uso não dá. 150 gramas, 200, 500 gramas, até dá. Até dá. Então a pequena quantidade é uma elementar. É uma elementar do crime do 28, então não tem como aplicar insignificância. Mas há alguns precedentes no STF, salvo para o crime militar do artigo 290. Cuidado com esse julgado aqui, ó. Diretamente relacionado à função de vocês. Beleza? Por isso que eu trouxe esse julgado aí. Pode haver prisão em flagrante pelo crime do artigo 28? Qual que é o lance aqui, galera? Já vou trazer a resposta aqui. Princípio da proporcionalidade. Não se aplica o artigo 69, parágrafo único da Lei 9.099. Qual que é o lance aqui? Vamos lá. Juizado especial, a lei dos juizados vai tratar dos crimes de menor potencial ofensivo, pena máxima até 2 anos. Vamos botar aqui desacato. Você vai lá, xinga um PM, xingou o PM. Seu babaca, seu escroto, pá, o PM está preso, prendeu o cara, delegacia. Chega lá, o delegado vai lavrar um TCO. E o artigo 69, parágrafo único, vai falar o quê? Aquele cidadão que é preso por um crime de menor potencial ofensivo, se ele assinar um termo de compromisso de comparecimento na audiência, ou seja, se ele se compromete perante o delegado e assina que ele vai comparecer na audiência, o delegado é obrigado a liberá-lo. E não pode arbitrar a fiança. Essa é a regra. E se ele não assinar? Se ele falar, não vou assinar nada, o delegado fala, então você não preencheu o requisito do 69, parágrafo único, vou lavrar o seu flagrante e vou arbitrar a fiança. Se você não pagar, cadeia. É assim que funciona. Porque o desacato tem pena máxima até 2 anos, salvo engano.
Essa regra se aplica ao 28? Não, porque não tem pena privativa de liberdade. Então, no final de um processo criminal, aquele cidadão nunca será colocado na prisão. Nunca. Ele nunca será colocado na prisão. Então, em um procedimento cautelar, preliminar, eu vou botar esse cara na cadeia? Não faz sentido. Então, doutrina e jurisprudência vão falar o quê? Não, fere o princípio da proporcionalidade. Então, se o maconheiro, o cracudo, chegar na delegacia com pequena quantidade e não quiser assinar o termo, se comprometendo a comparecer na audiência para preencher o requisito do 69, parágrafo único da Lei 9.099, ele deve ser liberado. Não se aplica essa regra. Show? Condenação pelo artigo 28 gera reincidência, ou seja, você é condenado pelo 28 e depois pratica um furto. Não gera reincidência. STJ. Por quê? A contravenção penal que é punida com prisão simples não gera reincidência. Esse crime que nem pena privativa de liberdade tem vai gerar reincidência, também fere a proporcionalidade, beleza? Então, se você pratica o 28 e depois um furto, você é réu primário, beleza? Esse é o raciocínio. Foi preso com uma buchinha de maconha, tá lá o processo, foi condenado e depois é preso por furto, réu primário. E o prazo prescricional é de 2 anos, cuidado, porque no Código Penal o prazo mínimo é de 3 anos, foi modificado, mas aqui, conforme artigo 30, 2 anos. Prazo prescricional do 28, 2 anos. Vamos então ao parágrafo 1º e 2º do artigo 28. O parágrafo 1º fala daquele que semeia, cultiva pequena quantidade de substância para uso, consumo pessoal. O cara tem a plantinha de maconha. Tudo que eu falei para o 28 caput serve para o parágrafo 1º. Show? Tudo que eu falei serve aqui. Foi preso com uma pequena quantidade de plantação para uso, mesma coisa do 28. Parágrafo 2º vai trazer um critério para que o delegado e o juiz analise se é tráfico ou consumo. Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza, a quantidade, local, condições em que desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, bem como conduta e antecedentes do agente. Então a pergunta é, se cair na prova, o juiz e o delegado somente vão analisar a quantidade para dizer se é usuário ou traficante? Não. Artigo 28, parágrafo 2º, não é só a quantidade. Tem que ser quantidade, voltamos aqui, natureza, quantidade, local. Natureza é o quê? O cara tem 5 pedras de crack, 5 buchas de maconha, 5 pinos de cocaína, ou seja, 3 drogas diferentes. Local, estava na boca de fumo. Condições, tinha dinheiro também com ele, um bolo de dinheiro em notas pequenas, ou seja, está vendendo a droga. E antecedentes também, é claro, né? O camarada já foi preso 5 vezes pelo artigo 28, usuário. Aí ele é pego com 100 gramas de maconha prensada. É usuário. É claro que é usuário, não é traficante, né? Então, tem toda uma análise para a gente fazer. Cuidado com o parágrafo 2º. Vamos então ao crime de tráfico de drogas. Tráfico de drogas, artigo 33. Importar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda. Deixa eu só contar um caso que eu esqueci aqui. Eu sempre gosto de contar esse caso. Um camarada foi preso num plantão, eu estava aqui em BH, aí ele foi preso, chegou na delegacia, era um saco de maconha desse tamanho. Aquela maconha solta, não era prensada não, era solta. E o cara com cara de bobo assim, com tatuagem normal, também tem, né? Moleque. Aí, falei, não, beleza, tá aí. Sempre respeitar o cara. Esse negócio de dar porrada, galera, na boa, isso é coisa do passado. Teve um caso de uns PMs que deram porrada nos menores, foram pra rua. Eu ouvi o áudio da tenente, que trabalhava com eles, falando, o áudio dela rodou. O áudio dela tava assim, tá vendo? Já falei que esse povo pra parar com isso. Acabou esse negócio, fica dando porrada, de achar que vai resolver na porrada. Tá aí, ó. Os menores já devem estar na rua e os caras estão presos e demitidos, cara. Não vale, não faz sentido, galera. Não faz sentido, isso é burrice.
uma hora a casa cai. Voltando. Aí o cara foi preso, chegou lá e tal. Eu falei, qual a quantidade de droga? Porrão desse tamanho. Tinha mais de R$1.000 na casa dele, aí você já fica... E o cara tinha 3 passagens pelo artigo 28. Ele estava na casa dele, não estava em boca de fumo, na casa dele. Não havia notícias de que a casa dele era uma boca de fumo, não havia nenhuma notícia. Estava num saco, aquela maconha solta, num saco desse tamanho. E ele tinha uma maletinha com adesivo, Marcha da Maconha. Porra, tem dúvida que o cara é usuário? Quando o perito chegou na delegacia, ele olhou. Doutor, isso aqui é usuário, hein? Eu falei, não, tô sabendo. Já fiz o TCO. Tava na cara que é usuário. Se eu chego pra você e dou a notícia solta, ó, o cara foi preso com... Eram 147, salvo engano. Esse fato me marcou, ou 87, não lembro. Vamos botar 150 gramas de maconha com mais de R$1.000 na casa dele. Você vai pensar o quê? Traficante, né? No caso, não. Então, cuidado, o artigo 28, parágrafo 2º é importantíssimo na análise e pode cair na prova. Então, eu gosto de contar esse caso para poder ilustrar. Vamos voltar aqui. Ó, 33, olha a quantidade de verbos. Fornecer droga, ainda que gratuitamente. Lembra que eu falei do antigo artigo 12? Isso aí também tinha, lá do Tropa de Elite. Sem autorização. Beleza, o que nós temos aqui, galera? O chamado tipo misto alternativo, ou crime de ação múltipla e conteúdo variado. Olha a quantidade de verbos. Se eu importo, vendo, trago comigo e guardo, ao mesmo tempo, a mesma droga, eu pratico apenas um crime. O tipo misto alternativo vai falar isso. Que mesmo que eu pratique, são 18 verbos, eu acho, mesmo que eu pratique 5 verbos, eu pratico apenas um crime. Claro, na dosimetria da pena, o juiz vai elevar minha pena base, porque a conduta é mais grave, né? Então, o que nós temos aqui? Várias condutas dentro de um mesmo tipo penal, sendo que se o autor pratica mais de uma no mesmo contexto fático com a mesma droga, pratica um crime só. É o tipo misto alternativo. Beleza, show de bola, muito tranquilo. O 33 é muito fácil. Alguns julgados interessantes pra gente aqui, ó. Entrega de droga por telefone. O que o STJ já decidiu? Consumação com a simples combinação. Combinou a entrega? Não depende da tradição. Quem lembra do direito civil? A tradição, a entrega da coisa. O mero acordo já consuma o delito. Ó, que interessante. Outra observação que eu quero remeter vocês ao 42. A pureza da droga, a pureza. Ó, aquela cocaína purinha, purinha, não está misturada. Ela não influencia na dosimetria da pena. Apenas a natureza e quantidade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Natureza e quantidade. Quer ver? O juiz, artigo 42 da Lei de Drogas, o juiz na fixação das penas considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, que trata da dosimetria penal, o quê? Natureza e quantidade. Tá, além da personalidade, conduta social do agente. Não fala em pureza da droga. Então, cuidado com isso. O 42 pode cair para vocês aí. Opa! Agora sim. Outro julgado. Segundo o STJ, não há necessidade de apreensão da droga. Se outros elementos caracterizarem essa comercialização, será suficiente. Esse aqui complementa esse, né? Não há apreensão de drogas. Eu fiz uma interceptação telefônica em Pedro Leopoldo uma vez que teve uma apreensão de droga com o traficante. Com os outros, não teve apreensão com os outros traficantes. E eles foram condenados, então, tranquilo. O parágrafo 1º vai trazer algumas condutas equiparadas ao tráfico de drogas do caput. Primeira delas, importar, exportar, remeter, produzir, fabricar, ou seja, a mesma coisa, tipo misto alternativo. Não, importa,
exporta, incorre na mesma pena quem? Né? Fornece, tem depósito. Qual que é o material aqui? Matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação da droga. O que é importante aqui, galera? Não precisa ser apenas substância destinada exclusivamente para a preparação da droga. Até porque onde você vai comprar um produto que é exclusivo para a preparação de cocaína? Pode ser qualquer substância utilizada para esse fim. Agora, você tem que provar que aquela substância, por exemplo, acetona, éter, são produtos permitidos. Você vai na farmácia agora e compra. Mas se você provar que aquela acetona ou éter está sendo usado para o refino de cocaína, você não aprendeu a cocaína. Você aprendeu acetona e éter e você tem provas de que elas foram usadas para o refino de cocaína. Então nós temos o crime do 33, parágrafo 1º. Cuidado com isso. Não é um produto exclusivamente, vai chegar no Mercado Livre, produto exclusivo para refinar cocaína. Porra, não vai achar. Né? São produtos normais, tem que provar que aquele produto foi usado para isso. Você não achou droga, não tem tráfico do caput, mas você tem esse produto e você prova que ali foi feito um refino de cocaína. Show? 33, parágrafo 1º, inciso 1º. O restante a gente vê no próximo bloco. Valeu!